E aí, galera, tudo certo? Hoje estou iniciando a segunda aula dessa sequência que eu pensei em fazer. E essa série aqui do canal que é focado mais no conteúdo informativo e que busca disseminar conhecimento, a gente trocar ideia, se ajudar. Hoje eu não necessariamente vou falar sobre algo dentro de campo, eu vou falar que, claro, envolve o campo aqui é uma das variáveis sobre esses treinos, mas hoje a gente vai falar sobre como tirar o melhor em cada sessão de treino, seja ele na academia, seja ele seu treino individual, ou seu treino com time, a ideia é que a gente saia daqui um pouco mais consciente do que fazer em cada sessão de treino. Bom, oi, eu sou o Gabriel, eu jogo Flag desde 2021. A ideia é que eu aprenda e aumente o meu conhecimento através da pesquisa dessas aulas e a gente troque ideias sobre isso também. Então, a ideia aqui é sempre trazer assuntos diversos ao jogo e a posição de wide receiver no flag e qualquer coisa estamos aí. As minhas redes sociais estão espalhadas pela apresentação, então qualquer coisa eu estou super disponível aqui para a gente trocar ideia sobre, inclusive eu gosto muito, tá? Então, qualquer coisa estamos aí. Bom, essa série de aulas e tudo que eu faço também tem uma série de mantras, então acho que aqui é o principal é que você seja coachable, você entenda que você está num processo contínuo e ininterrupto de ser treinado, seja por você mesmo, seja por outra pessoa. Então você está sempre aberto a entender que as opiniões das pessoas sobre você não necessariamente são sobre você, mas são sobre sua execução de jogo, e no fim do dia a pessoa quer te melhorar e mais do que isso, né, fazer com que você funcione em prol de um coletivo. A gente quer sair daqui menos burro do que entrou, então a ideia é que a gente sempre evolua e consiga ter um pouco mais de conhecimento e se desenvolver como sair do buraco. Não necessariamente a gente sai dele de uma vez, mas a gente vai construindo isso uma pá de terra por vez, tá? Então é isso que eu penso bastante assim em tudo. Os objetivos dessa aula, né? A gente vai sair daqui com foco em entender cada tipo de sessão de treino, saber como extrair cada tipo, cada coisa de cada sessão, extrair o melhor de cada sessão, e entender qual tipo de treino vai ajudar você a partir do enfoque que cada sessão tem. Então, tipo, entender onde eu ataco para melhorar tal coisa. Sobre tipos de sessões de treino, né? Eu elenquei aqui três, mas que elas se quebram em infinitas possibilidades. A gente tem academia, a gente tem treino de campo individual, sejam eles velocidade, aceleração, treinos técnicos, treinos de rotas e etc. Treinos de campo coletivos, que são os treinos do time, alguns drills mais complexos de um a um, de um contra um, dois contra dois, etc. Correr rotas e treinar recepções diversas, né? Vários tipos de recepção, back shoulder, over the shoulder, on the run, né? Em traffic, que os americanos falam, mas basicamente é uma recepção correndo. Bom, o foco de cada sessão, né? Começando aqui pela academia. Então, ela é a base da força para suas execuções em campo. Esse é o princípio básico, né? A gente sabe que morfologicamente e mecanicamente a gente faz uma série de esforços e de execução e aplicação de força. E, e por si só, a academia serve para isso, né? Tipo, é uma base da força para suas execuções de campo. A gente também tem Cara, é fundamental. Eu acho que no flag a maioria das pessoas já rompeu essa barreira, mas a gente sabe que às vezes é muito comum as pessoas não treinarem academia. E por si só, a academia, ela previne você de se lesionar. Então, a gente está falando de esporte amador, a gente está falando de um esporte onde as pessoas não têm tanta estrutura de fisioterapia, de recuperação, e principalmente, cara, você no final do dia você quer estar funcional para exercer seu trabalho, você quer estar funcional para exercer seus estudos ou suas funções do dia a dia. Você não quer se machucar pelo lance que você teve no final de semana. Então, treine. Se crie uma resistência, treine, esteja treinado na academia para você não se machucar. Quando a gente fala de um nível acima, né? Quando a gente fala de algo mais específico para o flag ou para o esporte, a gente está falando de treinos que potencializam suas funções executadas em campos. Então a gente está falando de rotação de tronco, a gente está falando de aplicação de força de quadríceps, pés mais fortes, mãos mais fortes, etc. E aqui eu quero deixar o recado e o apelo para, cara, você treinar é muito importante. Você estar numa academia é muito bom. Só que também não adianta você só fazer hipertrofia, não caia nesse erro. Busque treinos de força, busque treinos que você consiga fazer algo mais funcional para o que você vai fazer dentro de campo. E para isso eu deixo o apelo para você, se você tiver a possibilidade, encontrar profissionais que sejam focados no flag, que consigam fazer, além do treino de força, algo mais específico para
para a categoria, para que você consiga, além de prevenir lesões, você também não fique focado apenas na estética. O treino de academia, se eu puder resumir o treino de academia aqui para flag, é um treino para função, não necessariamente para estética. Falando sobre os treinos de campo individuais, né? A gente está aqui focando nos seus pontos individuais de técnicas. Então a gente está focando em execução, a gente está focando em maior velocidade, maior eficiência desses movimentos. Então é focar em você e no que você precisa se desenvolver dentro de campo. Já os treinos de campo coletivo, o foco é o time, o foco não tá mais em você, cara. Não adianta você querer melhorar algo seu num treino do time. Então, a gente tem estímulos mais complexos e você deve buscar sempre o melhor nível de enfrentamento dentro do seu time. Óbvio que aí você fala, né? Você se questiona aí do outro lado. Cara, você está se contradizendo. Você está dizendo que eu não devo focar em mim, mas eu tenho que buscar o melhor nível de enfrentamento. Não é no sentido de que você não vai melhorar no treino coletivo, óbvio que você vai. Só que não adianta você querer ter algo que é especificamente do seu jogo sendo aprimorado no treino do time. Por exemplo, eu ainda tenho uma grande dificuldade de quebrar tecos e sair de flag. Não adianta eu esperar, se eu quero. E aí a gente assume que eu quero melhorar nisso, tá? Tô assumindo que, pô, cara, eu quero melhorar minha tirada de flag. Não adianta eu esperar só o treino do meu time para eu esperar eu ter uma situação de catch em tráfico ou em tráfego, ou então eu esperar eu trabalhar como segundo passador para eu esperar treinar essa saída de flag. Cara, olha o quanto de oportunidades que eu tenho que que eu tenho que casar num treino que deve servir ao time para necessariamente servir a mim. Então, ao invés de eu esperar eu ter um estímulo para eu conseguir fazer essa quebra de tackle, para eu melhorar minha quebra de tackle, não, eu vou fazer um treino individual, né? A gente volta no passo anterior e treina só a saída de flag. Então, é mais ou menos essa a lógica. Bom, e falando sobre o que atacar em cada tipo de treino, já estava continuando aqui no ponto passado, mas não deixe para aprimorar os seus pontos fracos de jogo apenas no treino do seu time. Primeiro, o foco não está em você, o foco é o foco é o time ser eficiente nas execuções, eficiente no que precisa atacar, no que precisa defender, no que precisa melhorar coletivamente, taticamente. E, cara, assim, você não quer contar com uma sorte do destino que o problema do time seja o mesmo que o seu. E mesmo que isso aconteça, você não vai ter o volume suficiente dentro de um treino do final de semana para isso. Você não vai conseguir, por exemplo, né? Cara, eu identifiquei aqui que eu não sou bom em back shoulder, por exemplo, em receber uma bola back shoulder. Cara, quantas bolas back shoulder você vai ter no treino? Três, quatro? Se tiver um drill específico do seu time, você vai ter tipo oito. Cara, você acha mesmo que você vai melhorar o seu desempenho com 8 repetições num final de semana? Não, você precisa ter um mínimo planejamento. E aqui eu tô assumindo, cara, que você quer melhorar e tô assumindo que você tenha um mínimo de tempo para isso, sabe? Nem que seja uma vez a mais na semana. Você precisa se programar para que você treine os seus pontos fracos, porque não adianta. Não vai ser no treino do seu time que você vai melhorar o seu jogo, tá? Eu já tô deixando isso claro. E aqui eu trago alguns exemplos, assim, só pra gente discutir. Cara, acho que todo mundo em algum momento já teve algum problema com drop durante o seu desenvolvimento no flag ou no futebol americano. Se você tá dropando muito, por exemplo, primeiro você precisa identificar em quais situações você tá dropando. E, cara, você vai precisar treinar catch fora do treino do seu time. Por quê? Cara, a gente tem diferentes formas de posicionamento do corpo, diferentes de estímulos das mãos. É um catch contestado que eu tô dropando? É um catch sozinho? É back shoulder? É over the shoulder? Então, só nisso aqui, cara, são tantas variáveis que o treino do seu time não vai cobrir que você vai precisar treinar a recepção. Você vai precisar treinar suas mãos. Você vai precisar pegar uma bolinha e nem que seja pegar a bolinha e jogar na parede, sabe? Você vai precisar designar um tempo específico para isso. Velocidade, né? É um treino que é fundamentalmente um treino do time, ele vai ser um treino tático e técnico, né? A gente pode ter um treino mais físico envolvido, né? Nem que seja como aquecimento. Só que, cara, não vai ser uma vez por semana, não vai ser em 15 minutos na semana que você vai melhorar sua velocidade. Você vai precisar ter um treino mais específico para isso. E aqui, mais uma vez, eu deixo o aviso de procurar profissionais se você tiver oportunidade, porque você vai ter um caminho muito mais encurtado, porque, primeiro, eles são profissionais, eles já entendem muito, e vão conseguir te orientar também. Né? E fora que aumentar a velocidade não necessariamente é só chegar lá e correr. Tem
muito mais fatores, mesmo que seja. E esses fatores, às vezes, estão até mesmo no treino de força. Às vezes você quer ser mais rápido, mas você tá fazendo hipertrofia, por exemplo, né? Só um exemplo bem esdrúxulo, tá? Enfim, concluindo, treine velocidade também, se você puder, fora do treino do seu time. Bom, e como conclusão que fica entenda. Faça esse exercício de entender você, faça esse exercício de entender onde você consegue trabalhar os seus pontos fracos ou melhorar os seus pontos fortes, ou prevalecer ainda mais esses pontos fortes. Não dependa do treino do seu time para melhorar. O treino do seu time é feito para melhorar o time. Então, se você quer melhorar, você precisa se preparar para o treino do time. Claro, você precisa melhorar os seus pontos fracos, precisa se dedicar, precisa se concentrar, se organizar para fazer com que você treine o que você precisa treinar fora do time e aí sim, cara, se der sorte por uma efeméride do destino, por uma sorte, você conseguir trabalhar melhor ainda no treino do time. Ou então você ter essa ferramenta para poder melhorar o seu time também. Então foi uma aula um pouco mais rápida, não teve tanto conteúdo como da última, mas as próximas aulas vão ter muito mais conteúdos. Eu vou pensando aqui, e a ideia é que essas aulas sejam bastante variadas. Então, se você chegou até o final, deixe seu like, se inscreve. Não dependa do treino do seu time e até mais. Tamo junto.